dia, tudo bem? Bom, hoje nós daremos continuidade ao material que nós vimos naquela aula antes da revisão dos conteúdos, tá? Então hoje nós iremos trabalhar a segunda parte do material de sílaba, né? Eu havia falado que nós trataríamos na aula seguinte a respeito do encontro consonantal e dígrafo. Então hoje, na aula de hoje, nós trabalharemos esses dois conteúdos, tranquilo? Então lá na folhinha de sílaba, que eu já forneci o material, ok? Nós iremos para o tópico de encontro vocálico primeiro. Não, encontro vocálico não, encontro consonantal. Porque o encontro vocálico nós trabalhamos, tá? Mas só pra gente conseguir relembrar, tá? Encontro vocálico, o próprio nome já fala, é encontro de vogais. E na folhinha diz o seguinte, é a sequência de vogais em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, deixa eu aumentar aqui só pra eu ver melhor. Então é o seguinte, é o encontro de vogais em uma mesma sílaba ou em sílabas distintas, ou seja, em sílabas diferentes. Então vejamos. Se eu tenho uma sequência de duas vogais, né, e elas ficam em sílabas diferentes, ocorre um hiato. Hiato é um espaço, tá? Digamos assim, hiato é um espaço. Então, ok? Então, o que acontece aí? Existe um espaço entre as vogais. A primeira aqui que eu coloquei foi o luares. Então, como é que a gente consegue identificar? Por meio da separação silábica. Então, na palavra luares, como é que a gente faz a separação silábica, ou seja, das sílabas? Então, vai ficar lu, a, res. Perceba aqui, o que ficou aqui no meio sozinho? Foi uma vogal, tá? Antes nós temos uma outra, tá? Não vou entrar na questão de vogal e semivogal não, isso aí é uma questão mais aprofundada. Mas, olhando aqui, nós vemos que as duas vogais, elas foram separadas. Houve um espaçamento aqui, né? Esse espaço é chamado de hiato. Na verdade, a vogal que forma esse hiato, que está sozinha, né? Dentro desse espaço entre essa sílaba e essa, corresponde a um hiato, tá? É o A. Luares. A outra é daí, tá? Daí. Então a gente tem da, i, ok? Hiato aqui, uma vogal aqui, a gente vê essa separação, ok? Então o hiato, a vogal que corresponde, né? Como a gente consegue identificar o hiato? Por meio de uma vogal que fica sozinha, tá? Aqui ela tá acompanhada de uma consoante, aqui também. Mas aqui, no I, tanto no I como no A, as vogais estão separadas. Então, nós temos aí um hiato, beleza? Bom, depois nós partimos para o ditongo. Então, o que é ditongo? É a sequência de duas vogais numa mesma sílaba. Então, diferente do hiato, em que as vogais se separam, no ditongo, duas vogais permanecem juntas. Então, legal, esqueci de pegar um papelzinho, não tem problema. Vamos lá. Vou pegar esse papel aqui mesmo. Esqueci de pegar uma coisinha pra apagar, mas não tem problema não. Vamos lá. A palavra que eu coloquei aqui foi madeira. Então, vamos observar. Madeira. Pra gente saber se é ditongo, se é tritongo, se é hiato, tritongo a gente vai falar ainda. Mas a gente tem que fazer o quê? Separar as sílabas. Então, nós temos a sílaba ma, a outra dei e a outra ará, ok? Então, nós temos 3 sílabas. Se eu quisesse saber a classificação quanto ao número de sílabas, nós teríamos uma trissílaba aqui, porque temos 3 sílabas. Então, o que eu falei? Que o ditongo, ditongo, é tudo junto, tá? Ditongo, da ideia de 2. Ok? Na verdade, são duas vogais que permanecem juntas, ok? Elas ficam juntas na mesma sílaba. Então, veja só, aqui nós temos o encontro de duas vogais. Elas se separam? Não, elas permanecem na mesma sílaba. Lembrando que cada parte dessa aqui corresponde a uma sílaba. Então, se elas permanecem na mesma sílaba, esse encontro de duas vogais recebe o nome de ditongo.
ok? Então aqui nós temos duas vogais, que corresponde ao fenômeno chamado ditongo, por conta desse encontro que ocorre na mesma sílaba. Tranquilo? Bom, por fim, vou apagar aqui, tá? Vamos lá. A outra palavra que nós temos aqui é atrai. Veja só. Eu não falei, e aí eu vou colocar aqui o símbolo de diferente, ok? Atrair, tá? Vamos lá. Eu falei atrai, eu não falei atrair. Então, se eu fizer a separação silábica, vai ficar atrai, beleza? E o que nós temos aqui? Nós temos duas sílabas, só que há um encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Encontro de duas vogais, ou seja, do A e do I, numa mesma sílaba, que qual é a sílaba? Trai, ok? Então, eu tenho duas vogais, eu tenho aí um ditongo, ok? Que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Agora aqui, vejamos. O que é que nós temos? Nós temos, vamos fazer a separação. A, tra, e. Opa, o que aconteceu aqui? Eu continuo tendo duas vogais? Continuo. Na palavra aqui nós tínhamos duas, certo? Sem contar essa primeira, tá? Tô falando do encontro de duas. Então, opa, tenho duas. Beleza. Mas o que aconteceu aqui? Houve um espaço entre elas, tá? Então, a que permanece sozinha... Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Então, diferente daqui, houve uma separação, houve um espaço entre as vogais. Um permaneceu na sílaba tra e o outro sozinho na sílaba i, tá? Então, houve aqui, qual é o nome desse fenômeno? Que separa as vogais, hiato, tá? Eu tenho uma vogal, essa separação faz com que a minha vogal permaneça sozinha, no caso aqui, tá? Houve uma separação de duas vogais. E aqui é ditongo porque existe o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Prosseguindo. A outra palavra é enxaguei. Opa! Fazer separação. Então vai ficar isso é um X, tá? Enxaguei. O que nós temos aqui de diferente agora? Nós temos 3 vogais. Se nós temos o encontro de 3 vogais numa mesma sílaba, nós damos o nome de tritongo. Tranquilo? Então, enxaguei. Fiz a separação silábica, tá? Quero saber se é ditongo, se é tritongo, se é hiato. Então, fiz a separação. O que nós temos aqui? Nós temos um encontro de 3 vogais numa mesma sílaba. Se eu tenho 3, eu tenho tritongo. Tranquilo? Então, nada assim tão mirabolante, difícil. Tranquilo? Agora vamos avançar, porque eu acabei entrando, né, falando sobre encontro vocálico. E agora nós vamos trabalhar com encontro consonantal e dígrafo. Apagando aqui. Vamos lá. Vou fazer da seguinte maneira. Vou botar encontro consonantal, S, versus, ok? Dígrafo, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Dígrafo. Então, o que vem a ser encontro consonantal e o que vem a ser dígrafo? Acompanha na folhinha. Diz o seguinte:
Encontro consonantal é a sequência de consoantes em uma palavra. Diferente do encontro vocálico, quando a gente fala em encontro vocálico, a própria palavra já nos sugere o quê? Que é o encontro de vogais. Tá? Quando a gente está falando de encontro consonantal, é o encontro de consoantes numa mesma palavra. Então aí eu coloquei as palavras grilo, pneu, qual foi a outra? Cobra. Então, quais são as consoantes que nós temos aqui? Nós temos GR, ok? Opa, acabei comendo o izinho, mas não tem problema não. Coloco aqui. Então, nós temos aqui, ó, GR, nós temos PN, nós temos BR. Então, esse encontro de consoantes recebe o nome de encontro consonantal. Mas calma, a gente ainda vai trabalhar com a questão do dígrafo ainda, beleza? Então vamos lá. É a sequência de consoantes em uma palavra. Dígrafo é a combinação de duas letras que representam um único fonema. Quando eu falo em fonema, eu falo de som. Então, quando eu falo que representa um único fonema, é que aquelas letras representam um único som. Então, vamos lá. Na palavra cheguei, por exemplo. Nós temos o que de consoante aqui? Nós temos CH. Então, você pode falar assim pra mim, professora, então... isso daqui é um encontro consonantal. Calma, o encontro consonantal é o encontro de consoantes numa mesma palavra. Mas aqui não tem consoantes numa mesma palavra? Calma. Por quê? Porque eu falei pra você o seguinte, que dígrafo é o encontro de duas letras, tá? Que representam um som só. O som de cheguei é o som de quê? De X, é o som de X, tá? Então, eu vou botar assim, ó, entre aspas, eu até coloquei ali, ó, X, tá? Dá um som só, som de X, tá? Se você observar, nós temos um sonzinho de X, tá? De cheguei. E GU, eu não falei que dígrafo é o encontro de duas consoantes, eu falei que dígrafo é o encontro de duas letras que representam um som só. O GU dá o som de G. Tá, vou botar assim, ó. Por quê? Mas como é que a gente tem um som só? Che, a gente não pronuncia cada uma dessas palavras, cada uma dessas letras. A gente tem um som só, que é de X, che. E aqui no GU, o que acontece aqui dentro? Tem o som de G. A gente não fala gue, a gente fala G. G é um som só. Eu não falo o G, o I e o E. Eu falo uma coisa só, G. Então, quando a gente tem duas letras que representam apenas um som, nós damos o nome aí de dígrafo. Então, nós temos uma lista de dígrafos, que eu inclusive coloquei na folhinha para que a gente não se perca. Então, só para que a gente... Deixa eu só apagar aqui. Eu vou mostrar uma... Bom, aqui eu coloquei... Vou botar aqui a palavra carro. E a palavra blusa, ok? Botei carro e botei... Acho que a linha aqui em cima não havia colocado. Não, botei outra palavra. Então aqui agora eu botei carro e botei blusa. O que nós temos aqui? Nós temos duas consoantes. Então, bate uma vontade de, inicialmente, você colocar esse RR como um encontro consonantal, porque eu disse que é um encontro, encontro consonantal é um encontro de duas consoantes numa mesma palavra. Só que carro, o R tem o som de Rê, certo? Eu tenho um som só. Eu não tenho dois sons, eu tenho Rê. Eu tenho um único som, eu não fico pronunciando dois sons diferentes. Então, RR, vou só continuar no próximo vídeo.